Valeu demais. Então vamos começar aqui com o nosso Cabidão, que comentou o jogo sábado, nos embalos de sábado à noite, estávamos aqui. O que é que só o senhor viu? É claro, podemos falar do lance do Lucas Silva, por ele originado e por ele finalizado. Mas falando de um jogo como um todo, foi uma superioridade do Palmeiras ou o Cruzeiro que, neste jogo específico, jogou abaixo? Não dá pra separar uma coisa da outra, o CJ. O Cruzeiro teve muita dificuldade diante do Palmeiras. A gente estava até brincando aqui no intervalo sobre o Flaco Lopes. No primeiro minuto, o Flaco Lopes perdeu um gol que é inacreditável, né? E sempre jogando o Palmeiras ali, armando o ataque pelo seu lado esquerdo, né? Procurando o Felipe Anderson, que fez uma boa apresentação, uma bela apresentação da nova contratação da equipe do Palmeiras. O Cruzeiro com muita dificuldade para marcar o setor ali, tanto com o William, tanto também com o Zé e também com o Lucas Silva. Um jogo difícil para o Cruzeiro ficou acuado durante, na minha avaliação, todo o primeiro tempo. A saída de bola do Cruzeiro foi um completo desastre. E aí, CJ, mostra que ainda o Cruzeiro precisa amadurecer algumas situações, né? O gol, né, do próprio Flaco Lopes é uma jogada em que o William carrega a bola pelo meio, não há linha de passe para ele, ele tenta fazer um passe um pouco mais longo, é interceptado e gera o contra-ataque para a equipe do Palmeiras, que o Flaco Lopes não desperdiçou. O Cruzeiro ele jogou com a mesma formação que enfrentou o Red Bull Bragantino, só que com uma imposição tática completamente diferente, né? Um time que chegou a dominar o Red Bull Bragantino em boa parte do tempo, não conseguiu ver a cor da bola no primeiro tempo diante do Palmeiras. Um Palmeiras que fez uma marcação alta, né? Deixou pouco espaço para o Matheus Pereira desenvolver o jogo, e quando você toma 1-0 pro Palmeiras, CJ, é o jeito que o Palmeiras gosta de jogar. O Palmeiras não é um time que domina, não é um time que amassa o adversário. É um time que controla o jogo. E ele controla tanto com a bola quanto sem a bola. É um time que defende muito bem, também é uma linha defensiva muito acima da média, né? Formada pelo Gustavo Gomes, também pelo Murilo. O Vanderlan fez uma boa apresentação ali pelo lado esquerdo, na ausência do Piquerez, né? Que infelizmente, eu falo infelizmente porque eu gosto dele, é um bom jogador, não deve jogar mais na temporada. Já não tinha o Estevão e mesmo assim o trabalho do Abel Ferreira era bem consolidado, era bem feito. Você via exatamente as intenções do Abel durante o jogo. No caso do Cruzeiro, um Cruzeiro que teve o Matheus Pereira um pouco mais abaixo, o Barreal também um pouco mais abaixo, o Kaique teve algumas situações mais interessantes, mas também para mim jogou abaixo. Em resumo, CJ, um jogo em que o Cruzeiro praticamente não levou perigo ao gol do Everton. Isso mostra duas coisas: primeiro, que o Cruzeiro ainda precisa amadurecer algumas situações dentro de campo, precisa amadurecer taticamente algumas coisas, e que o Palmeiras tem um trabalho consolidado, e é por isso que é o atual campeão brasileiro. Teve aquele lance na bola aérea, uma cabeçada, acho que foi do Zé Ivaldo, uma bela defesa do Everton. Foi a única, né, no primeiro tempo do Cruzeiro, né? Foi aquela cabeçada do Zé Ivaldo, né? O cruzamento, inclusive, aqui foi do Álvaro Barreal, né? Isso. Foi uma boa defesa, do Everton. Mas resumindo, o Cruzeiro jogou abaixo do que eu esperava, mas a gente tem que levar aqui em consideração o poder do adversário, que é muito grande. Ô Grice, faça a mesma pergunta, que eu quero saber das suas observações para o lado celeste. Assim. O Palmeiras é muito forte, o trabalho do Abel é absurdo, mas chora também, hein, Abel? Meu Deus, como você chora. Chora ganhando, chora perdendo, chora empatando. Você apita o jogo, você me lembra muito do Alessandro e o próprio Dudu fora de campo. Meu Deus, como você apita o jogo. Chora, grita, pressiona árbitro, bandeira, todo mundo sofre com o Abel, mas você é bom. Você é muito bom. Seu time é muito organizado. Quem entra o Mike, entra o Marcos Rocha, qualquer um que entra. O Gabriel Menino é reserva, depois volta, faz um gol numa infelicidade do Robert. Não vou matar o menino também não, hein, gente? Foi uma infelicidade do Robert, que ali acabou fazendo uma tabela com o Gabriel Menino. Mas o Palmeiras, que é muito forte, ou o Cruzeiro poderia ter rendido mais, na sua opinião? O Cruzeiro tinha algumas figuras que poderiam ter rendido mais, como o próprio Cabido disse, de Matheus Pereira. Eu acho que foi uma atuação abaixo, CJ, mas tem muito mérito do Palmeiras. O Cruzeiro teve muita dificuldade no primeiro tempo com as marcações individuais do Palmeiras, né? O Palmeiras é um time que faz marcações individuais Seabra falou muito longas, faz perseguição mesmo de campo todo, é uma característica desse trabalho do Abel. E o Cruzeiro teve muita dificuldade com isso ao longo do jogo, né?
os homens de frente do Cruzeiro não conseguiram jogar, ou porque a bola não chegava por conta da dificuldade mesmo de encontrar a linha de passe para jogar, né? O Cabito falou do lance do gol, do erro do William. É claro que tem o erro do William no início da jogada, mas é um erro forçado por uma pressão muito bem feita do Palmeiras, né? Então, ou o Cruzeiro não conseguia levar essa bola para os caras do ataque, ou eles tinham que vir buscar muito atrás e ainda assim eram marcados, né? O Murilo várias vezes veio no campo do Cruzeiro tomar a bola do Gabriel Veron no primeiro tempo. Então o Cruzeiro não conseguiu jogar mesmo, ficou muito encaixotado. E aí precisa entrar um pouco da questão da capacidade individual mesmo para resolver esse problema, né? Porque é o tipo de jogo que você precisa de um cara que dê um drible, que consiga achar esse espaço para dar uma desorganizada ali no adversário. Mas enfim, acho que tem alguns fatores que atrapalharam o Cruzeiro, entre aspas, no primeiro tempo, ou que levaram o Cruzeiro a ter tanta dificuldade no primeiro tempo, que são, né, essa pressão muito forte do Palmeiras nessa marcação individual, o estilo da arbitragem, que deixou o jogo correr. Muito correr. Aliás... E o próprio gramado, né? O Allianz, o jogo fica corrido, né? O jogo fica mais rápido, você tem menos tempo para pensar, para escolher a jogada. Então acho que isso tudo dificultou o Cruzeiro. O segundo tempo do Cruzeiro eu achei que foi ok, CJ. Conseguiu competir, melhorar, ficar mais tempo dentro do campo do Palmeiras. Aí não teve muita criatividade, enfrentou um adversário que se defende muito bem. Mas teve uma bola que poderia ter mudado o jogo. Qual? A do Arthur Gomes. No único tipo de jogada que talvez daria certo contra esse time do Palmeiras, uma bola lançada, que ele chegou de frente pro gol e ele bateu de perna esquerda e o Everton fechou o ângulo muito bem. Com o pé? Com o pé. Verdade. Esse lance poderia ter mudado o jogo. Poderia ter mudado a história do jogo. No segundo tempo, acho que o Cruzeiro fez um bom jogo, competiu bem e tudo. O gol do Palmeiras foi já no finalzinho, uma jogada absolutamente jogo fortuita. morto ali já. E o Bandeira dando impedimento nesse gol do menino? Você viu ele levantando a bandeira lá no Eu fundo? não reparei, Ele levantou. não. Mas Depois- é difícil ali também, né? Ver de onde que veio a bola. Aí o tudo, cara é deve ter muita coisa pra avisado. olhar. Foi o Robert. Mas acho que é meio que uma questão de reflexo mesmo, de saber que o cara estava na frente. Mas enfim, mas teve dificuldade mesmo no primeiro tempo diante de um adversário muito, muito, muito forte, que é o Palmeiras. Gostou mesmo das- bem mudado, né? Gostaram das estreias? Lautaro, Caio. O Otávio já tinha estreado, O né? próprio Matheus Henrique entra de novo, mas eu falo desses estreantes, né? Não falo de estreia pela primeira vez. Dos jogos, dos novatos, Eu vamos achei que dizer tiveram assim. mais dificuldade, né? Eu gostei de novo do Lautaro. Eu não gostei. Um jogador que se movimenta, ele errou muito, né? Por conta Para, dessa dificuldade CJ, tô mesmo doendo, de velho. passe, Ai. ele acabou errando muito. Mas é um jogador que se movimenta, é um jogador que se oferece pro jogo o tempo todo. E acho que o Cruzeiro precisa de jogadores como esse. Mas o Caio não conseguiu, ficou muito encaixotado, quase não conseguiu jogar. E o Matheus também, dessa vez, não conseguiu ter o impacto que teve contra o Bragantino, né? Acho até que vai ser titular no próximo jogo o Matheus na vaga do Barreal. Acho que é o substituto natural do Barreal, embora tenha características bem diferentes. Embora talvez não fosse a minha escolha, tá? Eu talvez escolheria o Vitinho, que acho que é o jogador mais parecido com o Barreal que o Cruzeiro tem, que tem entrado muito bem nos jogos. Mas enfim, foram mais discretos dessa vez, todos eles.